Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, investidor e futuro investidor, eu sou Gustavo Groman, estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje é dia de falar sobre alguns problemas atuais na economia do nosso país. Thiago Reis recebe Gustavo Sung, economista da Suno, para falar sobre os aumentos dos combustíveis e a crise hídrica. Quer saber por que a gasolina está subindo tanto? Ouvido no fone e bora lá. Nem todo mundo sabe, a gente tem um time de economia aqui na Suno e eu vou convidar o Gustavo Sung, que é economista, mestre em economia e escreve os nossos relatórios aqui na Suno. A gente vai falar sobre preço da gasolina, sobre crise hídrica e também um pouquinho sobre juros. Tudo bom, Gustavo? Prazer, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Legal. Gustavo, fala brevemente quem é você, para quem não conhece, e o que você faz aqui na Suno. Bom, eu sou graduado em Economia pela USP de São Paulo, pela FEA. Acabo de terminar o meu mestrado pela FEA de Ribeirão. Trabalhei também com Economia na consultoria Tendências. E hoje eu escrevo os relatórios de macro para ajudar o investidor tanto a entender o mercado, os impactos políticos e econômicos sobre a bolsa, sobre os investimentos, e sempre gostamos de trazer uma sessãozinha de economia e finanças passo a passo, que a gente ensina conceitos básicos que todo investidor é bom saber para tomar as melhores decisões. Por que a gasolina está subindo, Gustavo? Bom, só queria voltar um pouquinho aqui, só o contexto da inflação, que a gente está com essa discussão também em pauta agora, e a gente vê os motivos principais para a gente ter essa inflação aqui no Brasil são os preços internacionais dos commodities, nosso câmbio está desvalorizado, a gente tem alta dos alimentos, combustíveis, choque de oferta de insumos da cadeia produtiva e também a crise hídrica. Basicamente, quando a gente tem preços internacionais elevados, quando a gente importa aqui para o Brasil, eles ficam mais caros, com o câmbio a quase 5,20, e esse custo para os agropecuários, para as indústrias, eles são repassados aos consumidores. Então, por isso que a gente vê altos alimentos e está impactando também os combustíveis. Ainda, questão da cadeia produtiva, ainda com a pandemia a gente não voltou ainda a cadeia produtiva ainda não foi totalmente estabelecida, está impactando um pouco os bens industriais. Ao longo da cadeia, a gente vê semicondutores e chips faltando para produzir automóveis, né? Então, algumas empresas estão parando de produzir. Isso também gera um certo choque inflacionário. E a crise hídrica, novamente, o preço da bandeira 2, o preço de energia está aumentando. E aí, se a gente vê aqui o IPCA, que é o gráfico da direita, a gente está com quase inflação de 9% nos 12 meses. Depois desse contexto breve, vamos para a gasolina, né? Hoje está um papo bastante interessante. Por que a gasolina está subindo? E eu vejo a gasolina de duas formas. Um estudo recente que a gente fez aqui no relatório de economia, eu consegui destrinchar a composição da gasolina e do diesel. Então, qual é a participação na composição do preço da refinaria, do etanol, dos tributos e a margem que as empresas têm. E aí eu peguei desde outubro aqui de 2016, que começou essa nova política da Petrobras, e eu vi basicamente que os tributos estaduais giram em torno de 27%, 28% da composição do preço, enquanto o preço da refinaria gira em torno de 30%, e nesse último ano teve uma alta aí de 34%. E eu falei, mas por que essa alta teve, né, no preço da refinaria? E aí eu comecei a tentar destrinchar um pouco sobre o preço da Petrobras, e os dois principais componentes que impactam o preço na refinaria é o câmbio e o petróleo. E aí o estudo que a gente fez aqui foi, vamos pegar um preço do petróleo muito parecido ao que tem hoje, né? Lá questão de R$70 o barril. $70, desculpa, o barril aqui está em reais, mas é em dólares, né? E o preço na época, lá em janeiro, a gente tinha um diesel e gasolina 3,40, 3,04 e pouco, e um câmbio de 3,16. Aí eu peguei abril de 2019, também o petróleo ele a 70 o barril em dólares, um diesel também muito parecido e um câmbio a 3,95. E aí eu peguei agosto, e o grande mudança vem do câmbio. O câmbio desvalorizado está impactando muito o preço da refinaria, e isso está impactando diretamente o preço nas bombas. Um estudo da tendência também na consultoria
tá no mesmo sentido, mostra que se a gente tivesse um câmbio a 4,50, se não me engano, a gente teria um diesel, uma gasolina quase 10% mais barata. Mas isso também não tira o peso de ICMS, e aí eu gosto de conversar muito sobre a PEC 45, aquela reforma tributária que estava no Senado, que é simplificar todo o sistema tributário, de juntar os 5 tributos, o PIS, ICMS, COFINS, o IPI, e para transformar o IBS, né? Então a gente podia ter uma simplificação melhor nessas questões tributárias que também influenciam no preço dos combustíveis. Basicamente, esse é o panorama geral que eu quis trazer aqui para o pessoal. Legal, vamos lá. Você falou que basicamente é o câmbio que tem impactado a gasolina. O que você acha? Ao que você atribui o câmbio? Imagino que não é a balança comercial. Em teoria, uma balança comercial forte como a que a gente tem hoje deveria forçar para baixo o câmbio. O que, na sua opinião, tem jogado o câmbio para cima, Gustavo? E o que a gente precisa fazer para jogar o câmbio para baixo? O que está afetando? É o ruído fiscal. A gente tem um risco fiscal muito grande. Tem questões de teto de gastos, precatórias. A gente teve aquele com o Bolsa Família, a gente tem eleições ano que vem, então tem um risco fiscal muito grande ainda contaminando as expectativas dos investidores e do mercado. E a gente tem ruídos políticos também. A gente não pode negar que, por exemplo, a demissão do presidente da Petrobras ou certos eventos que acontecem influenciaram diretamente no câmbio. Então, a perspectiva nossa aqui é que a gente não vê um câmbio para baixo dos 5 até o final do ano e é em torno de 5,15, 5,20. E o que faria esse câmbio descer seria reformas, passar reformas importantes administrativa e tributária, melhorar o ambiente de negócios, diminuir os ruídos, respeitar o teto de gasto. Todas essas questões mais estruturais poderiam fazer o câmbio diminuir. Então, o preço da gasolina, matamos aí, é o dólar. Uma questão que eu vejo algumas pessoas que não entendem tanto, falam assim, por que a gasolina tem que respeitar o preço internacional? Nós, brasileiros, produzimos, deveríamos subsidiar aqui o consumidor brasileiro e não aumentar o preço e financiar o lucro dos acionistas da Petrobras. O que você tem a dizer sobre isso, Gustavo? O ponto principal, eu acho que não é nem... Eu não posso dizer se a política está certa ou está errada. Eu acho que olhando para a sociedade, como o país como um todo, mas olhando para a Petrobras, para a empresa em si, o ideal é que ela respeite mesmo os preços internacionais compatíveis. Porque imagine, por exemplo, que o preço que ela cobra aqui está mais barato em relação aos preços internacionais. Então ela está tendo um prejuízo econômico, porque ela poderia vender um preço um pouco maior do que ela está oferecendo aqui, por exemplo, internamente. Então ela vai ter um prejuízo econômico, isso vai afetar acionistas, fluxo de caixa, certas outras políticas de investimento que ela pode fazer. E, por outro lado, também tivemos alguns eventos passados de controles de combustíveis para segurar a inflação em momentos importantes da história brasileira, que é as eleições. Então, acho que essa independência da Petrobras é importante para ela poder, primeiro, se proteger e, segundo, evitar algum tipo de controle político sobre ela. Você tocou num assunto interessante que no passado já foi feito, né? Se não me engano, 2013, 2014, esse controle dos preços já foi feito, foi testado, não foi uma estratégia vitoriosa, né? Os custos que levaram o balanço fizeram a Petrobras ter a maior dívida corporativa do mundo. Eu, em algum momento, achava que a Petrobras não ia sobreviver e acho que se o preço do petróleo não tivesse recuperado de 2016 para cá, provavelmente a empresa teria que ter algum tipo de capitalização ou, eventualmente, iria quebrar. Então, os impactos que tiveram no passado foram piores do que as estimativas do que custou a corrupção. Obviamente, não estamos defendendo roubalheira de recursos públicos de uma empresa estatal, mas os danos que foram feitos ao balanço da Petrobras, com uma política de preços abaixo do mercado, tiveram resultados muito danosos para o balanço da empresa e que ela poderia ter quebrado e, por sorte, não quebrou. Ela se reajustou, deu uma bela limpada na empresa, foi uma empresa saneada e hoje é uma empresa muito saudável, né? Assim, apesar da volatilidade do papel, da cotação da Petrobras, os resultados da Petrobras
têm sido muito bons, né? Assim, a geração de caixa, o lucro de 40 bilhões de reais, talvez tenha sido o maior lucro da história do Brasil num trimestre. Preciso checar isso daí, mas se não for o maior, está entre os maiores. Então, hoje, a Petrobras ela tem um balanço muito saudável. É verdade que vem parte desse resultado tem como consequência a inflação, mas manter um preço abaixo do mercado pode prejudicar o futuro da empresa, né, pessoal? Assim, é lógico, o mundo ideal seria a Petrobras lucrando muito e os preços do petróleo baixos, né? O mundo ideal seria que a gente tivesse muito benefício e nenhum custo. Infelizmente, isso não é possível e existem realidades, né? Assim, se a gente quer ter preços baixos, como disse o Gustavo, talvez o melhor caminho seja a gente fazer as reformas necessárias, algumas que trazem resultados no curto prazo e outras de longo prazo, que tornem a nossa moeda mais competitiva. A moeda brasileira, ela tem tido uma performance muito ruim ao longo dos últimos anos, né? O dólar está muito alto e o dólar tem sido um dos principais fatores. Eu tenho falado isso bastante nas redes sociais. Eu acredito que o Brasil tem ficado muito para trás em termos de competitividade, né? A Ásia crescendo muito, como tem muita gente, de certa forma eles competem conosco por recursos, né, Gustavo? Assim, os recursos são escassos na sociedade. Se a gente tem pessoas na Ásia que ganham mais, que estão avançando, etc., de certa forma, eles vão competir conosco na carne, na energia, no caso do petróleo, no minério de ferro e tal. Ou nós, brasileiros, nos modernizamos e nos tornamos mais competitivos, ou nós iremos ficar para trás e o nosso poder de compra vai perder competitividade no mercado internacional e a consequência é isso, uma moeda mais fraca e tudo ficando mais caro para nós brasileiros. Você concorda com a minha análise, Gustavo? Concordo, eu acho que a agenda de produtividade para os próximos anos é essencial para o Brasil retomar a competitividade e mercado lá fora. Por isso Exato. que eu acho importante as reformas tributárias, principalmente na parte de bens de consumo e serviços. Eu gosto muito do Bernardo Wapp, que é um economista, que é um dos pais da PEC 45, e ele fala que se a gente conseguir simplificar, tem uma questão de neutralidade dos impostos e transparência, com essa reforma a gente conseguiria aumentar em 20 pontos percentuais o PIB potencial em 15, 20 anos no Brasil. Então, o ganho seria muito, muito bom para o Brasil, essa agenda de produtividade. Agenda de produtividade, eu levanto 3 bandeiras aqui, né? Educação, infraestrutura e ambiente de negócios, entre eles a simplificação tributária. Obviamente que não é a única coisa, né? Desburocratização, tem várias coisas ali no meio, né? O próprio redução aí de todos os tipos de ruído, e acho que daí todo mundo tem que fazer uma meia-culpa, né? Independente da preferência política. Acho que todos aqui deveríamos fazer uma meia-culpa e tentar reduzir um pouco o clima de tensão. Mas basicamente isso, né? Educação é geralmente uma agenda de longo prazo. São poucos programas que trazem resultado no curto prazo. Eu acho que tem alguns, tá? A gente pode falar, eu acho que todos esses cursos, como é que se fala? Profissionalizantes, né? Cursos técnicos, eles têm uma duração mais curta e costumam trazer resultados mais no curto prazo. Mas a maior parte das agendas de educação demoram décadas. Infraestrutura, felizmente, eu acho que tem tanto gargalo no Brasil que qualquer coisinha aqui já melhora, né? Saneamento, energia, tá faltando energia, transporte, assim, coisas pequenas já destravam. O que precisa é ter um ambiente de negócios melhor para incentivar os investimentos e também ter regras mais claras e ser mais fácil. Toda a questão ambiental, essas coisas e tal, atrapalha um pouco. Mas a infraestrutura, eu sou talvez o mais otimista aqui desses 3.
O que eu sou mais otimista é infraestrutura. E o ambiente de negócio que, por incrível que pareça, eu acho que o Brasil tem melhorado lentamente, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que a gente tem melhorado e tem muito a melhorar ainda. Você concorda que se adicionar mais algum ponto aqui? Não, acho que esse é o ponto. E a grande questão de meia-culpa é que nós temos que pensar um pouco no longo prazo, né? Não são coisas do curto, são agendas daqui 20, 30 anos, mas eu acho que o grande ponto da economia é que se as expectativas mudam hoje, a gente já vê uma grande melhora. Então, se, por exemplo, a gente vê um risco fiscal diminuindo, respeito ao teto, a agenda de reformas passando, mesmo que seja resultados de longo prazo, a expectativa sobre o país melhora, que atrai investimentos, entrada de capital, diminui o câmbio, a gente tem taxas de juros menores. Então, como o ambiente próprio de negócio fica mais suscetível a crescimento. Então, beleza, é isso. Precisamos fazer tudo isso aí para reduzir o câmbio. Se fizermos, o câmbio dá para ir para quando? Dá para ir para 3, né? Se fizermos tudo aí direitinho. Espero. O problema é fazer direito, mas 4 e pouco, 4,50 por aí, acho que bem válido. Beleza, Gustavo. E, Gustavo, vamos lá para o próximo item aqui que a gente tem, que é a crise hídrica e os impactos na economia. Esse é outro tema aí que está bem em pauta. Então, eu gosto de sempre fazer uma comparação com crises passadas. Então, aqui a gente tem 2001, então a crise do apagão. O reservatório estava em nível lá de 20 e pouco, 25. A gente teve crise hídrica da Dilma, estava um pouquinho pior. E aí a gente vem desde 2013 com níveis abaixo da média histórica. Hoje em dia a gente está com 19% dos nossos reservatórios. E outras regiões também. E a perspectiva da ONS, que é o órgão que fiscaliza e observa todo o nosso sistema hídrico, né, já viu que final do ano, até o período de chuvas, a gente deve chegar lá a 10%. E o ruim disso é porque se a gente não tem energia, os reservatórios estão embaixo, a gente vai aumentar o uso de termoelétricas, que é o que está acontecendo. Só que termoelétricas são mais caras. E está batendo na bandeira, no custo de energia que são repassados para a gente, para os industriais. Então a gente teve a bandeira 2 que foi reajustada de 9 para 14 no começo de setembro. Então, assim, o uso de mais de termoelétricas vai impactar a inflação diretamente. E as perspectivas agora para o curto prazo, a gente está no período de seca. A gente tem a possível laninha em outubro, ou seja, vai reduzir mais ainda as chuvas. E aí esse é um grande círculo perverso, porque a gente está com vacinação boa, volta dos serviços, a gente está voltando com a economia no segundo semestre com uma perspectiva boa, só que o principal insumo é energia, a gente vai querer gastar mais. Então esse gráfico da direita aqui é o consumo de energia, a variação anual. Então principalmente como está hoje em relação à pandemia, né? Então a gente viu o residencial em verde, ficou estável, a gente ficou em home office, mas nos últimos tempos o consumo de energia industrial e comercial, que são a linha vermelha e azul, deram um pico muito grande. Então, ou seja, a retomada própria da economia vai exigir energia. E ao exigir energia, está faltando, então vamos usar a termoelétrica. Vai aumentar mais os custos, vai ser repassado de novo para a gente, então vai aumentar de novo a bandeira. Então é um ciclo, vamos dizer, perverso. Mais demanda de energia, maior o preço, maior a inflação. Então vamos pro assunto que é juros, né? Que se aumenta a inflação, um dos mecanismos é o aumento dos juros, né? Esse é o principal arma aí do Banco Central para tentar controlar essa alta dos juros. Então a gente está com uma Selic hoje de 5,25% ao ano. Temos Copom dia 25 e 26 de setembro, se não me engano. Já está anunciado um aumento de 1 ponto percentual. De novo, essas expectativas podem mudar dependendo de como a inflação vier. Temos IPCA amanhã. E pelo Boletim Focus, a gente tende a terminar o ano a 7,63, em 2022 em 7,75. A expectativa nossa daqui da Suno é que a taxa de juros fique entre 7,5% e 8%. E de novo, esses juros vai conter pressão inflacionária. Os juros, se o risco fiscal aumentar, as eleições de 2022, como sempre, os políticos vão querer jorrar dinheiro, gastar dinheiro para construir obras, asfalto, então vai aumentar e aí os investidores vão querer um retorno maior, vão exigir um retorno maior para os ativos, vai ter que fazer os juros aumentar mais ainda. E aí eu gosto de colocar também um risco aí, é a mudança na política monetária dos Estados Unidos, que isso também vai afetar os juros, ou seja, os juros
vão ser uma peça fundamental para controlar tanto a inflação como o balanço de riscos aqui do nosso país para isso e para o próximo ano. Beleza, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado aí pelo espaço, Thiago. Acho que é um grande prazer conversar com todos, trazer um pouquinho essa de economia para o mundo de investimentos, que é importante também para todo investidor.